Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python voltada para as competições de informática. Hoje o problema que eu trouxe para vocês é o problema L do aquecimento para a primeira fase do Interif de 2024 e ele se chama mensagens codificadas. Quando dois computadores se comunicam, eles trocam bits. Esses bits são agrupados para formar símbolos que fazem sentido para os usuários a partir de algum esquema de codificação, como o ASCII. É claro que cada símbolo deve possuir um padrão único de bits e deve haver padrões suficientes para representar todos os símbolos necessários. Um dos primeiros códigos utilizados para a comunicação de dados foi o código Baudot, que usava 5 bits para representar até 32 símbolos distintos. Entretanto, o esquema de codificação Baudot utilizava uma artimanha para permitir representar mais símbolos mantendo a quantidade de bits. Dois conjuntos de códigos que podiam ser alternados durante a transmissão a partir de um padrão específico. A transmissão começava com o primeiro conjunto de símbolos e, no momento no qual o padrão de troca de conjuntos era identificado, a transmissão mudava para o segundo conjunto. O conjunto usado permanecia o mesmo enquanto não fosse identificado, novamente, o padrão de troca de conjuntos. A tabela abaixo mostra uma versão simplificada da ideia proposta no esquema de codificação do Baudot. Então, nessa tabela a gente tem aqui, o padrão de bits 000, no conjunto 1 corresponde à letra A, no conjunto 2 corresponde ao número 1. O padrão 001, no conjunto 1 corresponde à letra B, no conjunto 2 corresponde ao número 2. O padrão 010, no conjunto 1 representa o caractere de espaço, no conjunto 2 também. O padrão 011, no conjunto 1 representa a letra C, no conjunto 2 é o 3. Padrão 100, no conjunto 1 é D, no conjunto 2 é 4. O padrão 101 é o padrão universal para troca para o conjunto 1. O padrão 110, no conjunto 1 é o caractere E, o conjunto 2 é o número 5. E por fim o padrão 111 é o código universal para trocar para o conjunto 2, certo? A mensagem 01100001111001100010110 pode ser decodificada como CA espaço 31D. Você deve implementar um programa que, recebendo os dois conjuntos de símbolos e uma mensagem composta por vários bits, apresente a mensagem correspondente. A transmissão sempre começa com o primeiro conjunto de símbolos. A entrada é composta por duas partes. A primeira parte é composta por duas linhas de 32 caracteres cada uma, contendo os símbolos correspondentes a cada padrão de bits do primeiro e do segundo conjuntos de caracteres respectivamente. O padrão correspondente ao símbolo é dado pela posição do símbolo na linha. O primeiro símbolo vale 00000, o segundo vale 00001, o terceiro vale 00010 e assim sucessivamente. O padrão 11011 sempre é usado para ativar o primeiro conjunto de símbolos, ou seja, esse é o código universal para trocar para o conjunto 1, que nem no caso do exemplo aqui é o 101. E o padrão 11111 ativa o segundo conjunto de símbolos. Ou seja, esse é o código universal para trocar para o conjunto 2. E correspondem a espaços em branco nas linhas de entrada. Ou seja, aqui no caso, se a gente for ver, esse espaço em branco que tem entre o Z e esse colchete aberto aqui, e no conjunto 2, o espaço branco que tem entre o símbolo de maior que e o colchete fechado, esses são espaços em brancos que estão na posição do código universal para trocar para o conjunto 1. Aí, nesse exemplo de entrada aqui, o código universal para trocar de conjunto 2, ele não está aparecendo no texto. Mas como a gente sabe que ele é o padrão 11111, a gente sabe que ele é sempre o último caractere da linha, certo? A segunda parte da entrada é composta por uma sequência de 0 e 1, que representam individualmente cada bit transmitido. Há no máximo 100 bits na mensagem a ser decodificada, e a mensagem sempre começa com o primeiro conjunto de caracteres. Então aqui tem um exemplo, né? Que é o único exemplo, na verdade, que a gente tem para testar esse programa.
E a gente pode ver aqui, ó. Primeira linha, primeiro conjunto, tendo um espaço em branco aqui, onde é o código universal para trocar para o conjunto 1. O espaço branco que não está aparecendo, mas que está no final da linha, que é o código universal para trocar para o conjunto 2. Mesma coisa aqui, esse aqui é o conjunto 2. E aqui é a mensagem que a gente tem que decodificar, certo? Bom, antes de escrever qualquer linha de código, eu queria tomar um tempo para desmistificar o enunciado dessa questão, certo? Porque o que acontece? É um enunciado bem intimidador, eu diria, no sentido de que, tipo, fala de código ASCII, fala de números binários, tem esse Camões aqui que foi horrível pra mim de ler, certo? Então, assim, é um enunciado que fala de linguagem muito técnica, fala de conceitos de programação que são de baixíssimo nível, e isso pode acabar induzindo a gente a acreditar que a gente vai precisar fazer programação de baixo nível também para resolver esse problema, certo? Programação de baixo nível significa, tipo, levar em consideração endereços de memória, manipular com números binários, hexadecimais, essas coisas assim que, tipo, a gente faria com assembly, tá ligado? Mas isso não é verdade. Esse é um problema que ele pode ser resolvido usando os diversos recursos de altíssimo nível que o Python tem, por exemplo, as listas, certo? Então, onde é que a gente enxerga listas nesse problema aqui? É muito simples, ó. É só a gente pegar esses padrões de bits aqui e converter para decimal, certo? Porque se a gente converter para decimal, a gente vai ver o quê, ó? 0, 0, 0. Se a gente converter para decimal, dá 0, certo? Então, o índice 0 do conjunto 1 é o A, o índice 1 do conjunto 1 é B, 0, 1, 2, aqui é 2, né? Se converter esse binário para decimal, ou seja, o índice 2 é espaço, e assim por diante, ó. Certo? Então, olha o que a gente tem aqui. Essa relação. 0, 0, 0 é 0. 0, 0, 1 é 1. 0, 1, 0 é 2, assim por diante. Cada um desses índices, eles representam algum valor, algum caractere. O espaço em branco, vou escrever assim, certo? Então a gente tem o quê? A gente tem que o conjunto 1 e o conjunto 2, eles podem ser representados como lista, certo? Por exemplo assim, ó. Conjunto 1 aqui. A. B. Espaço em branco. Vou colocar o resto também. C. D. Só pra gente visualizar. Aqui vai ser um espaço em branco, por causa que o próximo elemento é o código universal para troca de conjuntos. Certo? E o código universal para outra troca de conjuntos, que também é um espaço em branco, certo? Então, o C1, a gente pode escrever ele assim. E aí, se a gente receber o código 000, a gente só precisa converter ele para decimal e depois indexar nesse array, nessa lista, perdão. E o conjunto 2 a gente pode fazer a mesma coisa, certo? Olha só, ele também é uma lista. O índice 0 tem o número 1, o índice 1 tem o número 2, o índice 3... o índice 0 tem o número 1, o índice 1 tem o número 2 e o índice 2 tem o espaço, certo? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Tô fazendo esse hardcode só pra dar um exemplo pra vocês, pra ajudar a visualizar o código que a gente vai fazer. 5. Então olha só, como a gente pode representar essa tabela aqui, que totalmente intimidadora, simplesmente usando duas listas em Python, certo? E aí se a gente usar essas duas listas, a gente ainda tem a propriedade legal, que quando a gente receber um código, tudo que a gente precisa fazer é converter esse código para decimal, depois indexar nessa lista, e aí a gente vai receber qual é o caractere correspondente daquele conjunto, certo? Ou seja, no fim das contas, tudo que a gente precisa fazer é guardar essas duas linhas aqui, essa primeira linha em uma lista, a segunda em outra lista. Anotar qual linha a gente está usando no momento, para saber se eu vou pegar esse código que eu estou recebendo. Vou indexar do C1 ou do C2.
certo? E aí eu vou pegando da mensagem a quantidade de bits que vai ser sempre a mesma. Por exemplo, aqui a entrada tá falando que o primeiro símbolo corresponde a 00000, certo? 5 bits. Então, toda letra vai ser representada por 5 bits, certo? Tudo que a gente precisa fazer então, depois que a gente anotar os conjuntos dentro dessas duas listas, é pegar os primeiros 5 bits da mensagem, converter para decimal, indexar na lista que a gente está usando agora, printar na tela. Pega os próximos 5 bits, converte para decimal, indexa na lista, mostra na tela, certo? Só isso que a gente precisa fazer. Bem simples, né? Depois que a gente olha além desses códigos binários aqui, começa a enxergar eles como números decimais, a gente vê que isso não passa de um problema de manipulação de listas, né? Então vamos seguir essa ideia aqui, ó. Eu preciso saber qual conjunto que eu estou usando agora. Então eu vou dizer que o conjunto atual recebe 1, certo? Porque a entrada diz pra mim que o primeiro conjunto é sempre o primeiro. E aí, eu vou precisar receber o C1, que vai ser a primeira linha inteira. E o C2, o conjunto 2, vai ser a segunda linha inteira. Certo? C2 vai ser isso aqui. E o que acontece? Olha que legal. Como o input vai devolver pra gente isso aqui em formato de string, a gente não precisa nem se dar o trabalho de converter a entrada que a gente está recebendo para uma lista, porque todas as strings, elas tecnicamente são listas, certo? Se eu tenho uma string assim, eu consigo indexar nela. Por exemplo, pegar o terceiro caractere. Nesse caso aqui seria o C. Eu consigo fazer isso. Então não preciso nem me dar o trabalho de converter a entrada que eu estou recebendo para uma lista para conseguir indexar com facilidade, pegando de 5 em 5 bits na entrada, certo? Aí beleza. Eu tenho o conjunto 1 aqui, tenho o conjunto 2 aqui, e eu tenho uma variável me dizendo qual conjunto que eu estou usando agora. Mas assim, como é que eu vou associar o valor dessa variável C1, ser 1 no caso, né? Para não confundir com o conjunto C1. Como é que eu vou associar o valor dessa variável ser 1 com o conjunto C1? Como é que eu vou avaliar, como é que eu vou associar o valor 2 nessa variável aqui com o conjunto C2? Não tem uma maneira muito clara de fazer isso, né? A menos que eu coloque um if else em algum momento do meu código. Então eu vou fazer de outro jeito. Vou fazer o seguinte, ó. Conjunto atual. Eu vou guardar os dois conjuntos dentro de uma mesma lista. Certo? Lembrando que todo código ele roda de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então nesse caso aqui, ó, esse input que está aparecendo antes na linha, ele vai executar primeiro, vai receber essa primeira linha de entrada aqui. Aí esse input que está rodando depois, ele vai receber a segunda linha de código, que é o conjunto 2, certo? Então esse aqui é sempre o conjunto 1, esse aqui é sempre o conjunto 2. Por que é interessante eu fazer isso? Porque agora, ao invés de eu anotar o conjunto que eu estou manipulando agora como 1 ou 2, se o conjunto atual for o índice da lista que eu estou usando, eu vou fazer o quê? Ó? O conjunto atual é 0, eu vou indexar conjunto atual, certo? Quando o conjunto atual for 0, eu vou estar usando a primeira lista, o primeiro conjunto. Quando o conjunto atual for 1, eu vou estar usando o segundo elemento de conjuntos, que é o conjunto 2. Então olha só, se eu guardar os dois conjuntos dentro de uma mesma lista, a relação entre a minha variável conjunto atual e qual conjunto que eu estou usando agora fica muito mais nítida, certo? E isso aqui
vai encurtar bastante o nosso código só por a gente optar por escrever ele assim. Então beleza. Eu tenho aqui os meus dois conjuntos. Eu já setei que eu vou começar a decodificar a mensagem utilizando o conjunto 1. Agora eu preciso receber a mensagem, né? Então, mensagem, input. Opa. Repara aqui, ó. A entrada são 3 linhas. Meu código tem 3 inputs. Esse input aqui, primeiro conjunto. Esse input é o segundo conjunto. E esse input aqui, opa. Esse input aqui é a mensagem, que é a terceira linha de entrada do usuário, certo? Beleza, agora a gente pode trabalhar. Bom, o que acontece? Para eu indexar, para eu ir pegando os caracteres dessa mensagem de tantos em tantos, eu posso fazer splicing, isso eu já sei, né? Que eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Mensagens. Mensagem. Se eu pegar do caractere do caractere que tá no índice 0 até o caractere que tá no índice 5, eu vou pegar do 0 até o 4, o índice 0 até o índice 4. Então eu vou pegar esses primeiros 5, certo? Isso aqui é como a gente pegaria os primeiros 5 bits dessa mensagem. Mas beleza, se eu vou pegar de 5 em 5, vou escrever primeiro aqui o que eu tô falando. Bom, então para cada valor de i, para cada caractere, como os códigos vêm de 5 em 5 bits, então, por exemplo, quando esse i for 0, que no caso vai ser o primeiro valor dele, eu vou pegar de i até i mais 5. Né? Ou seja, vamos começar a rodar esse for. I é 0, primeiro valor aqui, então eu vou pegar de 0 até 0 mais 5, que é 5, vou pegar os primeiros 5. Beleza, isso aqui funciona. Mas na próxima iteração, i vai ser 1. Aí eu vou pegar de 1 até 6, que são esses 5 aqui. Mas esses 5 caracteres aqui, eles não são uma letra. As letras são esses 5, aí depois esses próximos 5 aqui são outras letras. Certo? Tem uma divisão aqui, ó. Tudo pra cá é uma letra, tudo que tá pra cá é outra letra. Ela termina aqui. Eu quero indexar com base no tamanho da mensagem, mas eu quero ficar pulando de 5 em 5. Pra não fazer assim. Eu ler primeiro isso aqui, depois ler isso aqui, aí depois ler isso aqui, certo? Assim eu vou misturar tudo. Eu tenho que ler esses 5, depois esses 5, e assim por diante. Tem uma maneira de eu falar pro meu for que é para incrementar o i com base no tamanho da mensagem, mas pulando de 5 em 5? Tem. Na função range, que vai me retornar, normalmente vai me retornar todos os valores entre 0 e o meu máximo aqui, que no caso é o tamanho da mensagem. Eu posso definir um terceiro argumento, que é um argumento chamado step. Olha aqui, no meu IntelliSense está até escrito, ó, range, object range, isso aqui é a declaração da função. O primeiro argumento é o start, que vai ser o primeiro valor de i. O segundo argumento é stop. E o terceiro argumento que está entre colchetes, quer dizer que ele é opcional, é um argumento chamado step. O step é de quanto em quanto eu vou pular. Por padrão esse valor é 1, mas se eu quiser alterar ele é só eu passar o valor que eu quero, no caso 5. Ou seja, eu vou fazer... O meu range vai ser todos os números entre 0 e o tamanho da mensagem, que no caso é o índice
do último caractere. Na verdade não, é 1 a mais que o índice do último caractere, certo? E eu vou pulando de 5 em 5. Repara que eu não posso fazer só assim. Apesar de quando eu passo só o lane mensagem, o range já subentende que o start é 0 e eu realmente quero começar do índice 0, eu não posso omitir o 0 quando eu quero definir o step. Porque se eu passar 2 argumentos, o range vai entender como lane mensagem sendo o menor valor e o 5 como sendo o maior valor. Não é isso que eu quero. Eu quero que 0 seja o menor valor, lane mensagem seja o maior valor e 5 seja o step, certo? Então mesmo o 0 sendo o padrão e o 0 sendo o que eu quero, eu não posso omitir ele. Por causa que ele tem que ser o primeiro argumento, pro lane mensagem ser o segundo e o step ser o terceiro. E aí o range entender ele como sendo o step, certo? Então beleza. Vou pegar os primeiros 5 caracteres. E aí eu já sei, por causa que eu defini o step como 5, que na próxima iteração eu vou pegar os próximos 5, então eu não tenho que me preocupar com tá vendo se eu tô agrupando certo os bits, certo? Então isso aqui vai ser o meu código. Vão ser 5 bits da mensagem. Beleza. Isso aqui é uma string, certo? É uma substring de uma string, então não deixa de ser uma string. Se eu quiser pegar o código para indexar nos meus conjuntos, eu quero transformar esse número para um número decimal. Mas tem 2 problemas. O primeiro problema é o fato de que isso aqui é uma string, mas isso é fácil de resolver, porque eu sei que se eu tenho uma string de um número decimal, é só eu tacar na função int, e aí eu retorno o valor decimal, que é equivalente a esse valor, certo? Mas o segundo problema é que esse código está escrito em binário. E se eu quero indexar nos meus conjuntos, eu preciso transformar o código para número decimal, certo? Então como é que eu faço para pegar esse número binário aqui e transformar em número decimal? Na verdade, a função int ela também resolve isso pra gente, ó. Vou escrever o int numa próxima linha aqui, só para não gerar conflito. Vocês conseguirem ver no meu IntelliSense, ó, que a função int, assim como o range, também tem um argumento escondido aqui, ó, que é o base igual a 10. Base igual a 10 significa o seguinte: quando eu estou chamando a função int, esse é um argumento que pode ser omitido. E se ele for omitido, a função vai assumir que o valor dele é 10. Ou seja, se eu quero o uso que eu geralmente dou para essa função, por exemplo, int string 10, certo? E aí eu não passo mais nada, eu passo um argumento só. O Python vai entender isso aqui como int string 10 na base 10. String 10 na base 10 é o número 10, certo? E aí ele vai retornar isso aqui. Agora, se eu passar esse mesmo valor, mas eu definir o valor de base, agora ele vai retornar o 10 na base 2, que é 2, certo? Porque esse bit aqui representa o 1, esse bit aqui representa o 2. Só esse está setado. 10 na base 2 é 2. Certo? Então tudo que eu preciso fazer para pegar o meu código e transformar ele num número decimal é passar a substring como um argumento para a função int, mas eu tenho que falar para o Python que essa string está escrita na base 2. Ele vai devolver para mim o número decimal que corresponde à sequência de bits que está escrita nessa string. Beleza? Então beleza. Então agora eu já sei qual é o meu conjunto atual, já sei qual é o índice do conjunto que eu quero printar. Tudo que eu preciso fazer, mostrar na tela. Conjunto atual, vai me dizer se eu estou usando o conjunto 1 ou o conjunto 2. E aí código
vai me dizer qual é o elemento do conjunto que eu quero printar na tela, certo? Aí o que acontece? Eu quero printar tudo na mesma linha, certo? Se eu deixar esse print do jeito que ele tá agora, todo print automaticamente termina com um underline, certo? Então se eu printar desse jeito aqui, minha saída vai sair o seguinte, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. O S vai sair em uma linha, aí o E vai sair na linha de baixo, assim, ó. Vai sair o S aqui, ei meu Deus. Depois vai sair o E, depois vai sair o N, na linha de baixo, o D e assim por diante. Como eu faço para o print parar de printar automaticamente um new line, certo? Ctrl barra N, no final de todas as minhas linhas. Olha só que coisa, cara. Deixa eu ver se uma IntelliSense ajuda. Opa. Bastante coisa, bastante argumentos escondidos, ó. Sep, none, end, file. O que interessa pra gente é esse argumento aqui, ó. O end, que recebe uma string. Olha aqui a definição de end. A string appendada, ou seja, tipo, ela é adicionada no final, depois do último valor. O padrão é uma nova linha. Então é por isso que toda vez que eu uso print no Python, ele já automaticamente pula para a linha de baixo. Por causa desse argumento escondido end, chamado end, que por padrão é um contra barra n, toda vez que o print termina de mostrar o que eu quero, ele automaticamente vai printar esse end no final, certo? Se eu quero que esse end não seja uma nova linha, eu quero que ele não seja nada, porque eu quero continuar printando tudo na mesma linha, é só eu mudar end pra nada, certo? Se eu disser que end não é nada, o print vai printar só isso aqui e ele vai continuar na mesma linha. E aí o próximo caractere vai sair do lado dele, ao invés de embaixo, certo? Então percebem uma coisa, ó. É por isso que é importante a gente estudar a sintaxe fora das nossas aulas que a gente está tendo em sala de aula e também fora até mesmo dessas aulas que eu estou gravando aqui para vocês. Por causa que o que tá ajudando a gente a resolver esse problema de uma maneira simples e resumida é o conhecimento de que, tipo, as várias maneiras de você escrever um range, você pode passar 1, 2 ou 3 argumentos, o que isso quer dizer. As várias maneiras de você escrever um int, você pode passar 1 ou 2 argumentos e o que isso quer dizer. Os vários argumentos escondidos no print e como que eu mudando os valores deles eu posso customizar o comportamento dessa função, certo? Então é esse tipo de conhecimento que a gente tem que correr atrás se a gente quiser chegar no nível de habilidade onde a gente consegue resolver os problemas com facilidade, certo? A gente ter pleno entendimento de quais são as ferramentas da linguagem que estão à nossa disposição para serem usadas, certo? Bom, beleza. O que acontece? O problema desse código, a última coisa que falta pra gente terminar, é que nem sempre quando eu recebo um código, o que eu quero fazer é mostrar uma letra na tela, certo? Existem dois casos especiais que são o código universal para trocar para o conjunto 1 e o código universal para trocar para o conjunto 2, certo? Se eu receber qualquer um desses dois códigos, o que eu vou fazer não é mostrar uma letra na tela. O que eu vou fazer é só trocar de conjunto, certo? Então o que eu preciso fazer é o seguinte, eu quero customizar o comportamento do meu for dependendo do código que eu recebi. Se o código for, vamos ver aqui, 11011, já falei que trabalhar com bits é muito assustador, então eu vou converter isso para decimal. Eu já sei que é o número 27, por causa que eu resolvi essa questão anteriormente. Mas se você quiser converter, você pode olhar, ó. Esse bit aqui é 1, esse bit é 1, esse bit é 2, 2 mais 1, 3. Esse bit é 4, mas ele não está dentro. Esse bit é 8, então 8 mais 3 vai dar 11. Por fim, esse bit aqui é 16, 16 mais 11 dá 27, certo? Se o código for igual a 27, o que eu quero fazer é dizer que o conjunto atual é o primeiro, que no caso é o índice 0. Se não,
Se ele não for 27, se ele for 31, esse aqui é fácil de ver, né? Todos os bits setados, 31. Se o código for 31, a única coisa que eu quero fazer é dizer pro meu programa que eu estou usando o conjunto 2, que no caso é o índice 1 da minha lista de conjuntos, certo? Só se o código não for nem 27 nem 31, que aí sim eu vou printar alguma coisa na tela, certo? Ou seja, código 27, troca para o conjunto 1. Código 31, troca para o conjunto 2. Código qualquer outra coisa, eu vou ver qual é o conjunto que eu estou usando agora e vou printar o caractere que está naquele índice do meu conjunto. Beleza? Por fim, pro robozinho da UBI não, pro robozinho do Interif saber que eu terminei de printar a minha resposta, eu tenho que encerrar a linha que eu estou escrevendo, certo? Eu tenho que pular para a próxima linha. Então agora eu realmente quero printar um contra barra n. Como eu já sei que o print automaticamente printa... Ficou meio redundante. Como eu sei que o print automaticamente escreve um new line depois de toda string que eu passo, se eu não passar nada, mesmo assim ele vai escrever o new line, que é o end, certo? E aí ele vai encerrar a linha que eu estou escrevendo agora. Apesar desse código aqui ter ficado curtinho, ele ficou bem denso, né? É bastante bem recheado de conteúdo, coisa nova e teoria, abstração também. Então vamos ver se tudo isso aí funciona. Esse aqui é o primeiro conjunto. Lembrando que tá faltando o último caractere, que é o código universal para troca de conjunto, e deve ser um espaço em branco. No segundo conjunto, esse aqui é o segundo. Também tá faltando o último caractere, que tem que ser um espaço em branco. Aí agora a mensagem é tudo isso aqui. Momento de tensão. Perfeito. Podem ver que nosso código funciona perfeitamente. Saída send money, exatamente como está mostrado no exemplo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Como vocês podem ver, os exercícios que a gente está resolvendo estão aumentando em complexidade, estão aumentando na bagagem que vocês precisam ter para entender e conseguir resolver os exercícios com facilidade. Então, não deixem de estudar, não deixem de fazer as listas que eu estou colocando nos comentários dos vídeos. Não deixem também de deixar suas dúvidas nos comentários para que eu possa ajudar vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido, apesar desse ser um problema que parece difícil, aí ele fica fácil, aí ele fica difícil de novo. É um problema extremamente resolvível se você tiver a bagagem e tiver pensando e tiver a sacada de converter esses bits para números decimais, certo? E ver que essa tabela inteira não passa de uma lista. Bom, essa foi a aula de hoje. Até a próxima.